Olá, bem-vindos ao quinto podcast do programa Visão de Mundo, nesta quinta-feira, dia 30 de janeiro de 2025. Prosseguindo com a apresentação de autores importantes para a construção do pensamento liberal na segunda metade do século XX, hoje nós vamos ter uma novidade. Afinal, não foram apenas Hayek, Popper, outros pensadores e representantes de países que lutavam com as Nações Unidas, que naquele final da guerra, pelo menos naquele ano de 1944, se preocupavam com uma nova ordem mundial. Um brasileiro, em 1944, estava nos Estados Unidos apresentando o Brasil, explorando, demonstrando a especificidade da formação do Brasil, graças ao universalismo da Igreja Católica, que ela trouxe ao país desde a formação da nação, e permitiu que grandes diferenças entre senhores e escravos, senhores e pessoas comuns, colonos, entre brancos e índios, negros e índios e brancos, em que todas essas diferenças foram superadas pela relação, pelo relacionamento e pela miscigenação. Essa novidade que esse brasileiro levou aos americanos, numa série de palestras, surgiu como uma grande contribuição naquele momento em que ainda estava lavrando um conflito terrível, desencadeado em grande parte pela crença disseminada em boa parte do mundo sobre a superioridade e a desigualdade das raças. Esse brasileiro só poderia ser Gilberto Freire, que àquela altura, meados dos anos 40, já havia construído uma obra memorável, que nós vamos ver aqui alguns exemplares dessa obra. Em 1933, Gilberto Freire já tinha produzido o que muitos consideram a sua obra magna, Casagrande e Senzala, um livro que explica a formação do país. Um livro longe de ser também unilateral ou escrito a partir de uma perspectiva exclusivista. Vamos ver o que algumas pessoas dizem sobre esse livro. O futuro não vai ser o que os velhos historiadores disseram e os de hoje ainda repetem. Vai ser o que Gilberto Freire disser. Gilberto Freire é um dos gênios de paleta mais rico e iluminante que estas terras antárticas ainda produziram. Monteiro Lobato, 1944. Gilberto Freire realmente produziu nesse livro não só um livro da explicação do Brasil, mas um livro de história, e com detalhe, sem falar uma data, sem se referir a uma data. Realmente é uma obra fantástica. Casagrande e Senzala é o maior dos livros brasileiros e o mais brasileiro dos ensaios que escrevemos. Creio que poderíamos passar sem qualquer dos nossos ensaios e romances, ainda que fosse melhor que se escreveu no Brasil. Mas não passaríamos sem Casagrande e Senzala, sem sermos outros. Darcy Ribeiro, 1977. O Brasil, outra observação, o Brasil urbano industrializado, vivendo uma situação social na qual as massas estão presentes e são reivindicantes de cidadania e ansiosas por condições de vida, vai continuar lendo Gilberto Freire. Aprenderá com ele algo do que fomos ou do que ainda somos em parte. Fernando Henrique Cardoso. É uma lástima que essa obra, na nossa atualidade, tenha sido esquecida e injustamente rotulada como uma apologista da escravatura. Gilberto Freire aqui comete uma epopeia magistral, superando diferenças e explicando o Brasil de uma maneira que nós devemos entender e continuamos caudatários dessa explicação até hoje. Então essa foi a primeira obra
da trilogia, que na verdade deveria ser uma quadrilogia, de Gilberto Freire, Casagrande e Senzala. A segunda parte, ele produziu 3 ou 4 anos depois, Sobrados e Mucambos. Então, Casagrande e Senzala, Sobrados e Mucambos. Alguém pode ter a impressão que o Gilberto Freire era um dialético, que ele estava preocupado em comparar os tramos para chegar a uma nova síntese. Não é isso. Gilberto Freire apresenta os contrastes para desenvolver a grande tese dele, da superação das diferenças dos contrastes pela relação e também pela miscigenação, que é o toque, é o segredo, é a grande inventividade, é como a inventividade, a criatividade de Gilberto Freire se manifesta nessas obras. E anos depois, ele vai completar a trilogia com Ordem e Progresso, 1959, aí já a República. Então, Gilberto Freire percorre nessas 3 obras, Casagrande e Senzala, Sobrados e Mucambos e Ordem e Progresso, a história do Brasil até a República, de uma maneira antropológica, de uma maneira sociológica, mas fazendo história, sem citar datas e não muito preocupado com fatos específicos. Haveria uma 4ª obra, que seria Jazigos e Covas Rasas. No final da guerra, Gilberto Freire, com a vasta experiência como escritor e pesquisador, ele pôde criar um livro de sociologia, uma referência obrigatória para o estudo da sociologia, em que ele apresentou não só as ligações com as outras ciências, como os limites da sociologia. Ele que começou como um professor, como um didático, preocupado com a antropologia, com a etnologia brasileira, e trocou experiências com os grandes antropólogos da época. Anos depois, ele estava em condições de produzir essa obra, que foi muito reconhecida no exterior, objeto do prêmio Aspen, nos Estados Unidos, e outros prêmios na Europa. Gilberto Freire foi um dos autores brasileiros mais premiados no exterior. Mas, terminando a guerra, Gilberto Freire estava em condições, como deputado constituinte, tá? 1946, deputado constituído pela UDN, em condições de resgatar, de apresentar a Receita Brasil ao mundo, não só ao Brasil como ao mundo, em muito boas condições. Ele tinha completado 2 obras importantíssimas, Casagrande, Senzala e Sobrados e Mucambos, tinha feito uma série de palestras nos Estados Unidos, em 1944, e 3 anos depois, já no Brasil, ele publica um livro talvez pouco conhecido, mas é um livro magnífico, porque Gilberto Freire ultrapassa a questão da Casagrande, da Senzala, de uma certa, me permito o termo, nordestinidade, e leva essa sua visão de Brasil a todas as partes do Brasil, de norte a sul. E ele condensa essa sua perspectiva nesse livro, Interpretação do Brasil, de 1947. É um livro também importantíssimo para nós, ainda hoje. Ele ele explora a epopeia da Guerra Holandesa no século XVII e vai fazer referência também a Antônio Vieira, a grande figura da Contra-Reforma no Brasil, o jesuíta Antônio Vieira. Para os brasileiros que de alguma maneira perderam ou não tiveram a oportunidade de receber essa memória nacional, vale a pena ler alguns trechos dessa obra de Gilberto Freire. Os 4 grandes heróis da Guerra Holandesa pertenciam a raças diferentes. Um era português, outro brasileiro, branco, o terceiro era índio e o quarto é negro.
Foi durante essa guerra contra os holandeses que vários homens de sangue africano e de modesta situação social se distinguiram por atos de bravura ou por valiosos serviços na defesa do Brasil. Foi também durante a guerra contra os holandeses que o padre Vieira, mestiço, vamos repetir, padre Vieira, mestiço, cuja avó era uma mulher mulata, mas nascido em Portugal, mas educado no Brasil, onde chegou criança, fez-se notar como líder intelectual, cujos sermões e escritos tiveram não somente o interesse religioso e literário, mas a profunda significação psicológica e sociológica de um como manifesto contra a ideia da superioridade de uns homens sobre outros baseado na cor da pele. Ideia esta que, se fosse verdadeira, disse ele uma vez, o holandês teria que ser considerado uma raça superior, não podendo ser vencido pelos portugueses e pelos brasileiros. Embora seu pai fosse elevado à classe dos nobres pelo rei de Portugal, uma mulher mulata é que teria sido a avó de Vieira. Pregando, pois, a igualdade de raça, ele não deixaria de falar pro domo sua. Estava em situação lógica para ser o vínculo psicológico e intelectual. Numa revolução social que começou no Brasil, não com a República de 1889, mas com a guerra contra os holandeses no século XVII. Uma revolução que antes já havia aberto os lugares de direção no Brasil às pessoas de sangue misturado e estimulado a formação da nacionalidade brasileira através de uma consciência ou sentimento, a princípio vago e só hoje definido, da diferença tanto étnica como social do Brasil em relação à Europa. Diferença, não inferioridade. Então é um trecho importante do livro de Gilberto Freire. Ele também, numa outra parte do livro, ele mostra que essa especificidade não era somente católica, ela era brasileira, porque ele mostra como o domínio jesuíta na região das Missões, no sul do país, no que viria a ser depois uma parte do Rio Grande do Sul, era autoritário e, se tivesse prosperado, teria legado ao nosso país uma relação entre a população e a igreja muito diferente do que é hoje. E, acima de tudo, uma relação entre pessoas de etnias diferentes bastante diversa da que nós temos hoje. Finalmente, ele explora, no que nos interessa aqui destacar, no que eu quero destacar para aqueles que nos acompanham, é a questão, a necessidade que nós temos até hoje de compreender melhor Portugal no Brasil. Portugal e a colonização portuguesa do Brasil precisam de um estudo a respeito. Estudo que parta de uma nova avaliação da contribuição portuguesa à civilização moderna. Os portugueses foram os adventícios civilizadores na formação da nossa nação. Isso precisa ser melhor compreendido por nós, como Gilberto Freire defende nesse livro. De toda forma, esse volume, produzido por Gilberto Freire a partir de suas palestras nos Estados Unidos em 1944 e editado no Brasil em 1947, transmite um recado. O Brasil tinha, naquela época, alguma coisa a dizer ao mundo. Gilberto Freire revela, explica o Brasil ao Brasil e ao mundo nessas palestras e nesse livro. É uma abordagem, essa abordagem, Gilberto Freire, é fruto da sua experiência nos volumes a que me referi anteriormente. E vale a pena comentar que, como professor, como escritor, como deputado constituinte, no pós-guerra, Gilberto Freire contribuiu muito para o entendimento do Brasil por ele mesmo. É famosa
na sua palestra na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, a convite do comandante da escola, para proferir a palestra Exército e Nação, que também se tornou um dos livros importantes na produção de Gilberto Freire. Palestras que ele viria a fazer em outras oportunidades também no âmbito do Exército. Em 1982, ele já idoso, ele fez uma palestra importante no CPOR do Recife a respeito da sua obra. Com isso, então, meus caros amigos, nós deixamos com vocês a imagem, a ideia da contribuição de Gilberto Freire ao entendimento do Brasil. Gilberto Freire, o liberal, que explicou o Brasil para ele e para o mundo. Até a próxima.